do outro, que hoje nós vamos aprender de certas expressões ou gírias no espanhol. Só que ele em si não tem uma gramática que seguir, sabe? É um tipo de expressão muito difícil, porque na Espanha se fala um jeito, no Colômbia outro. Tá, desculpa o barulho, tá? Que são meus irmãozinhos pequeninhos que estão aqui. Tá? Tranquilo. Então, eu passo um slide. Espero que você entenda. Por favor. Espero que entenda. Tá. E depois do slide, eu ia passar o mesmo vídeo, um outro vídeo, que nós olhamos na semana passada, que foi interessante. E esse também vai ser o mesmo, mas eu não sei se esse vídeo, se vocês querem escutar ele em uma versão rápida. Ou devagar. O que você prefere? Melhor devagar. Devagar, tá bom. Melhor, né? Dá para entender melhor. Sim. Você está olhando o slide? Sim. Tá, espera um pouquinho, que eu acho que travou um pouco. Não. Como você olha, nós vamos olhar certas expressões de resignação, de aprovação, concretizar e interromper. Só que acontece dentro dessas expressões? Tem várias, muitas. E ela não tem, em si, uma gramática para nós aprender a seguir. O que eu fiz foi usar certas expressões, que se poderia considerar destinação, uma se pode considerar aprovação, e outras, concretizar e interromper. Então, comecemos. Uma expressão, ela é conhecida como expressão idiomática ou idiotismo, ou seja, são expressões que vêm no latim. É um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar. Esse é o grande problema de se você pode ouvir uma certa palavra, mas você não conseguirá identificar seu significado em si, tá? E ela tem em si um sentido literal. Que constitui uma expressão? Assim, sua tradução literal não faz sentido numa ou outra língua ou a escritura analógica. Por quê? Há expressões que se pode entender o que ela tem que dizer. Por exemplo, que você ouviu a semana passada, que é colorado. Aí você pode imaginar que ele está falando que ficou vermelho, não é? Sim. Exatamente. Mas tem outras expressões que elas não têm nenhum sentido da tradução. Então, eu que hoje nós vamos mais ou menos entender como funciona. Expressões idiomáticas muitas vezes estão associadas por gírias, jargões, contextos culturais também. Você pode ouvir umas certas expressões referentes à cultura. Também há um certo específico de grupos de pessoas que se distinguem pela classe de idade, região ou profissão, ou outro tipo de afinidade com certas palavras. Muitas dessas expressões têm existência curta ou fica restritivamente um grupo onde surgiram. Dizer, há estados, isso acontece maiormente no meu país, há estados que ele fala de certa maneira
que é muito, assim, eles falam de uma maneira muito antiga, mas são gírias nessa idade, que agora não se escuta mais, mas era a primeira gíria. Em outros estados é diferente. Eu não sei se aqui no Brasil acontece o mesmo, se fala aqui uma coisa e outro estado outra, tá? Então, nós vamos aprender um pouco delas. Você me está entendendo? Oi. Sim, tô entendendo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Como você está? Tô bem, Como você cansada. A semana foi longa, mas é? tô bem. Que bom. Então, Arvene, hoje nós estamos aprendendo, eu estou dando praticamente um conceito, a definição sobre as expressões idiomáticas em espanhol. São expressões que têm um sentido literal. Você se lembra, por exemplo, Colorado, você pudo entender que ficou vermelhinho, tá? Por exemplo, agora que você entendeu o significado que são as expressões idiomáticas, vamos a mostrar algumas das principais mais usadas na Espanha, tá? Eu não coloquei de outros estados, não, de outros países. Por exemplo, da Colômbia fala ocra, do México ocro e do Peru ocro. Incluindo a Argentina, eu só coloquei expressões da Espanha. El dedinho. O que você acha que significa isso? Al dedinho. Tenho a menor Que ideia. E Jefferson, o que você acha que significa? Jefferson, Oi. o que você acha que significa al dedinho? Assim, não sei não. A dedilho. Não tem. Não sei. É difícil. Por isso, são certas expressões, são expressões idiomáticas na Espanha. O significado al dedinho significa quando você tem conhecimento de um pleno assunto. Se você está, por exemplo, um trabalho ou uma atividade de um grupo e fala, você já sabe o que está falando a professora? E a pessoa fala assim, desse jeito. Sim, eu sei, eu lo tenho al dedinho. Decir, eu sei o que ela está falando, tenho conhecimento disso. A las tantas. São uma expressão muito usada na Espanha, que significa muito tarde. Incluindo também outro país, Argentina e na Colômbia, fala a las buenas horas. Es decir, a diferencia, mas los mismos significados. Se fala a las tantas quando a pessoa chega atrasada. Fala deste jeito. Mira quando chegou a las tantas. Significa ele chegou atrasado. Tá conseguindo me entender? Sim, sim. E o Jefferson também? Sim, tô entendendo, sim. Que bom. É difícil, mas eu sei que você vai conseguir entender. Andar com os pés del plomo. Que seria suspeitar de alguém ou de alguma coisa. Quer dizer, essa expressão usada para suspeitar de alguém ou dúvida de uma pessoa. A cada 2 por 3, com frequência. Quer dizer, essa maiormente é uma expressão usada quando a pessoa faz algo frequentemente. Então, se ele fala desse a cada 2 por 3. A buenas horas, mangas verdes. Significa quando você chega
demais de acrasado. Se você chegou acrasadíssimo e fala desse jeito. A buenas horas, mangas verdes, Luiz. Então, fala dessa maneira. Buscarle 5 pies al gato. Essa expressão também é usada na parte da Argentina, como na Espanha. Elas têm que ver, procurar um problema, ou um assunto, ou algo que não tem, ou não tem solução, ou não existe realmente. Elas vão usar. Caer bem. Eu não sei se eu poderia considerar ela como uma expressão idiomática. Por quê? Porque caer bem é um país, um outro país, totalmente fora da Espanha, na língua que fala em espanhol. A palavra caer bem é uma palavra normal, mas na Espanha é uma expressão idiomática, tá? Essas são algumas dessas expressões que nós vamos aprender. Dizer, eu vou colocar essas porque são usadas muito na Espanha. E se você tem tem interesse de viajar na Espanha, eles vão falar certas gírias e é melhor ter o conhecimento dela para não ficar perdido, tá? Só que nós vamos aprender o que são a expressão de resignação, aprovação, contradizer. Só como o que acontece, essas expressões, que um país pode significar outras, e outros pode significar outra forma. Por exemplo, a expressão a buenas horas. Na Espanha significa você chegou atrasado. Mas na Colômbia e Venezuela, que falam espanhol, a buenas horas significa uma pessoa que tive uma boa sorte ou um bom bênção. E ele fala, a buenas horas te chegou o trabalho, por fim. A buenas horas que vocês se casaram. Essa é a diferença que eu não consegui colocar muito bem, porque uma expressão de aqui e outra é diferente. Então, vamos aprender o significado de resignação. Ela é substantivo feminino, que significa a vontade de alguém. O autodestino, que sofria com resignação, não se resignou de ações de um patrão, se ela é praticamente uma ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimento da vida. Então, eu acho, em meu entendimento disso, através dessas expressões, ela vai ser uma maneira mais formal que informal. Quer dizer, você vai usar certas palavras de resignação, que é negar, deve usar de uma maneira mais formal, não informal. Tá? Tá conseguindo entender? Sim, tô entendendo. Tô, Sim, mais ou professor. E Albênio, menos. Mais ou menos. qual é a dúvida que você tem? Eu acho que eu vou compreender melhor quando eu ver um exemplo, mas eu estou conseguindo entender que a resignação é como se fosse a pessoa se colocando à disposição daquilo, sendo você passar por aquele problema, mas mesmo assim continuar fazendo, porque você tem que passar por aquilo e aceitar. Eu acho que é isso, né? Isso, exatamente. Só que em expressões da língua espanhola, você não vai achar nenhuma, eu vou falar sinceramente, você não vai achar nenhuma expressão usada na parte de expressões de resignação. Eu coloquei porque a faculdade colocou. Mas você pode achar uma frase, uma palavra, resignação, em frases formais, dizem, em poesia, ou um parágrafo, ou um texto. Por exemplo,
al pájaro que cantó resignado a los años felices de mi encerrada infancia, y que Cristo ahora vuela desdichado, habiéndole hecho perder yo su constancia. Ao pássaro que cantou resignadamente aos anos felizes da minha infância confinada, e que Cristo agora vai infeliz, tendo feito perder a sua constância. Vou falar em si. A palavra destinação é negar, perder, entende? Ela é um pouquinho confusa, só que ela é usada para quê? Você vai achar mais palavras de destinação na poesia. Outro exemplo seria, essa palavra, em sua etimologia, é composta pelo verbo transitivo ativo resignar, que o sufixo dela é do, que indica aquele que normalmente realiza uma ação ou com um agente. A escrita a palavra renúncio, que é renunciar, que é a palavra resignar, mostrando a você como soletrar e escrever a palavra resignação em espanhol. A palavra resignação significa renunciar, tá? Yo renuncio a este trabajo. Yo no aguanto más. Esa es una expresión. Ya no tolero más. Son expressões usadas de uma maneira resignação. Só para que eu colocar de uma maneira mais fácil de entender, para que vocês estudem, são as palavras mais formais, que são resignada, rendido, renunciado, abandonado, desistido, entregado e cedido. Essa seria a expressão usada na resignação. Ah, mas como eu poderia usar essas frases em espanhol? Você pode usar essa por a palavra abandonado. Ah, eu me quedei abandonado aqui. É uma resignação. Você usou uma palavra que é abandonado. Outro exemplo. Eu renuncio a este trabalho. Eu me demito a este trabalho. Está conseguindo entender? Sim, agora consegui. Sim. Alguma dúvida? Ainda não. O Jefferson tem alguma dúvida? Por enquanto não, tá dando para entender sim. Ah, que bom. Eu tinha medo que você não entenderem, sabe? Porque é muito difícil explicar expressões de um país. Mas vai dar tudo certo. Tá. Seu slide parece que ele tá travando. Ah, agora destravou. Desgravou? Tá gravando? Ele tinha Normal. dado uma travada ali na transição, mas agora já destravou. Tá normal já. Ah, tá. Qualquer coisa você fala, tá? Porque para mim pode sair todo certo, mas para você outra maneira, tá? Uhum. Então, como já nós sabemos que a palavra resignação é praticamente renunciar, abandonar, deixar, que é a palavra deixar em espanhol. Aqui temos algumas frases em espanhol ou expressões de uma maneira formal, não informal, que tem a frase renunciar. Há muita gente desdichada por não saber tolerar com sua resignação sua própria insignificância. Há muita gente infeliz por não saber tolerar com resignação a sua própria insignificância. Los límites que separan la renuncia de la hipocresía son breves. Todos los deberes humanos están contenidos en estos dos puntos. Então,
no exemplo 2, qual é a frase ou expressão que está sendo usada de resignação? Você pode achar? A segunda frase, Isso. nos limites que separam a renúncia. Isso. Essa é uma resignação. Essa é uma expressão. Ela é usada tanto na renúncia, abandono, dejar, que é deixar, também é uma frase, resignação. Se você olha uma frase, eu renuncio, ou eu abandono, você sabe que é uma expressão de resignação. Um outro exemplo seria, la resignación a la voluntad del Creador y la caridad hacia nuestros semejantes. Você também pode usar a palavra em si, resignação. Mas essas frases são usadas mais na área formal, sabe? Se você quer usar a expressão mais informal, aí seria difícil. Por exemplo, uma frase que usa na resignação que é informal é tolerar. Eu não tolero mais isso. Eu não aguento mais. É a maneira como você fala, tá? Ai, gente, essa animação tá gravando? Não, tá bom, tá normal. Tá sim. Tá assim? Pra mim tá normal. Também não. Na verdade, quando a professora passa o slide aí, é tipo quando dá um efeito, entendeu? Mas aí É porque é a transição do slide. É a transição do slide que trava. Aqui Mas não depois tava. tá nítido. E agora? Grava? Tá bom também, não. Não tá normal, não tá travando não aqui pra mim. Não, porque eu tirei a transição. Tá. Agora, acho que essa é mais fácil. Que é o significado de uma expressão de aprovação. Já você sabe, a escutar aprovação significa aceitar, tá? De aprovar. A palavra de aprovação se considera de ação de aprovar, de concordar com a opinião ou o comportamento de alguém. Pidió la aprobación de los abuelos para vivir solo. Tá? Já vocês sabem que está sendo uma expressão de aprovação porque está usando a aprovação de los abuelos. Tá? Un ejemplo sería, el placer es la prueba de la naturaleza, su signo de aprobación. Cuando somos felices, siempre somos buenos, pero cuando somos buenos, no siempre somos felices. Essas são frases ou expressões que se usam muito na área de escritura, sabe? Porque se usaria uma expressão idiomática de aprovação, sería a expresión usada en España, vale. Pues claro, vale. Yo apruebo. Otra expresión idiomática usada. Está bien. Claro. Só que em outro país não é igual. Então, eu tenho que usar a mais formal e mais comum. Umas delas são acordo. Estou de acordo com você. Eu concordo com você. Tú estás de acuerdo con la propuesta. Você está de acordo com a proposta. Você pode usar uma expressão de aprovação de estar concordando. Que seja a tradução dele. Vou achar que tirei a tradução, mas... Elas têm sinônimos? Sim.
Na Espanha, uma expressão de aprovação não é tanto na fala, sino na parte dos movimentos do corpo. Elas, quando alguém fala, você concorda com isso? Na Espanha, eles podem usar um abraço. Assim, ele abraça a pessoa e eles abraçar essa pessoa já sabem como aprovação. Sim, eu aceito. Já seria aceitação. Admissão, claro, eu admito, eu concordo. O aplauso, o consentimento. Então, mas você vai usar somente três: aprovar, aceitar e acuerdo. De acuerdo. Acepto la solicitud de empleo. Estamos de acordo com tua opinião. Mas eu posso usar a expressão de aprovar? Pode. Você tira o aceito e vai colocar aprovo a solicitud de empleo. Estamos de acordo com tua opinião. Está conseguindo entender? Sim. Oi. Sim. Sim, professora. Oi. Sim, sim. Tá. Eu coloquei aqui umas listinhas de sinônimo de aprovação, de aceitação, de aplauso, é quando você aplaude só a pessoa, não é tanto de falar. De confirmar, decir, eu confirmo, estou de acordo. A outra é a expressão de contradizer, que essa é a mais usada na Espanha, bastante, incluindo na Argentina, na Colômbia. Eu te contradigo. Assim falam dessa maneira, eu uso uma expressão únicas. O verbo transitivo é afirmar o oposto do que já havia sido dito. Se você vai contradizer a pessoa, sua versão, se você não está com concordo. A expressão que elas são usadas de contradizer: oponer, negar, refutar y llevar a la contraria. Llevar a la contraria es la expresión más usada en España. Me estás llevando a la contraria. Tú me estás llevando a la contraria. Ellas me están llevando a la contraria. E essa é uma expressão onde você vai escutar muito na língua espanhola. Então, por exemplo, nadie pode contradecir a uma pessoa. Como eu sei que uma expressão de contradizer, por a tradução dela em si, contradizer. En el tema, ¿y quién quiere contradizer? Por favor. Y yo pago la multa. ¿Qué remedio? Y bien hecho por lo que los demás de la conversación. Ahí está usando contradizer. El grupo ha implementado una nueva regla que contradice las promesas de respeto por los derechos humanos y las libertades individuales hechas em agosto. Então, você somente vai usar a palavra contradizer, que são oponer, negar, refutar e llevar a la contraria, quando você está de desacordo com outra pessoa, se você se opõe, tá? Eu quero ver o negócio da gravação. Acho que ficou. Tá gravando? Não, tá não. Tá normal. Agora tá normal. Eu não entendo porque ela ficou assim desse jeito, mas tá bom. Tá? Ai, gente. Depois tiro.
Por exemplo, isso vai contradizer uma ordem direta do secretário de Estado. A tradução dela em espanhol ficaria assim. Isso seria contradizer uma ordem direta do secretário de Estado. Estou aqui para certificar de que vocês que não vão contradizer a narrativa oficial, pois vine a asegurarme de que não contradigas a história oficial. E o que coloquei era se tem uma certa gramática, a palavra contradizer tem, com os pronomes pessoais, que já vocês aprenderam, que é eu, que seria você, tu, você, ele, ella, ustedes, nosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Eles se têm, dentro dessa expressão, contradizer, ela se tem uma gramática que seguir. Por exemplo, quando você vai usar eu, você vai usar dessa maneira. Eu contradigo esta proposta. Quando você vai usar de decir tu contradices esta proposta. Vos contradiceis esta proposta. Ellos te contradicen. Nosotros contradicemos. Vosotros contradiceis. Ellos, ellas contradicen. Mas, dentro dela, você pode usar a mais comum, llevar a la contraria. Tú vas a llevar a la contraria. Nosotros llevaremos a la contraria. Mas essas são expressões que ao tempo nós vamos aprender, porque essa é a frase mais usada na língua espanhola. E a ver, entender um pouco. Esta se não é muito usada, não, que é a palavra interromper, que é quando você corta ou finaliza a outra pessoa, ou pospone essa fala para funcionar um fim, que é a palavra interromper. Deixar de fazer algumas coisas durante um certo tempo. Não se pode interromper a contagem descrescente após de começar. Solo que não se pode detener a conta atrás de uma vez que haya empezado. Se você olha, aí a tradução muda totalmente seu significado, mas é o mesmo. Então, você, quando vai usar uma expressão detener ou interromper, eu interrompo esto. Vou a detener esto. Vou a parar esto. Já aqui, não pode interromper uma conexão em andamento. Detenga-se. Não pode interromper um enlace em processo. Certamente, o presidente Martínez pode interromper o lançamento. Sem dúvida, o presidente Martínez pode detener o lançamento. Tem certas expressões aqui? Sim, elas são tendões. Interromper e detener. Ou parar. Você pode usar uma expressão, fulano vai detener a su amigo. O la vecina va a interrumpir la conversación de nosotros. Tá? Só que eu vou, repito de falar, de que expressões é muito difícil de ensinar, porque um país pode falar de um jeito, tem seu significado, mas outro país é de outro significado distinto. Como eu falei, na Espanha, o significado buenas horas é significado de atrasado, se você chegou atrasado. Mas na Colômbia, buenas horas são que você tive uma boa sorte. De agradecer, de felicitar. Esse é o problema
que eu não posso colocar para uma aprendizagem. Eu não posso dividir esta de resignação, esta de aprovação. Não. É quase impossível. Muito difícil de colocar o significado de cada uma, tá? E concluindo, através de um pouco de entendimento, mais ou menos, que são frases idiomáticas, nós sabemos que ela tem um significado literal na língua espanhola. Nós podemos entender que essa área da gramática é um pouco complicada, exatamente, porque para um país se une, para o outro é outro significado. Mas vamos entender o básico. E através dele, você conseguirá entender o que a pessoa nativa estiver falando. Se a pessoa fala, eu te vou contradizer. Você já sabe que a palavra contradizer é uma expressão de contradizer. Estou de acordo, de aprovação. Estou de desacordo, de contradizer também. Então, eu espero que você haja entendido, tá? Alguma dúvida? E não, Tem certeza? sim, Não tá deu para tranquilo. entender. Mas é desse jeito, né? A gente só vai saber mesmo quando começar a falar, e dependendo do lugar. Aqui mesmo, no Brasil, a gente também tem isso. Tem coisas que a gente fala em Fortaleza, que é onde eu tô, que em outras cidades são totalmente diferentes. No próprio país, imagine vários países que falam a mesma língua. É impossível conseguir conhecer todos eles, né? Vai sempre alguém acabar se confundindo, dependendo do lugar que estiver. Quando eu olhei o que a Paula quis colocar expressão, eu fiquei assim, como eu explicar isso? Como foi mesma nativa, eu não posso explicar, porque, como eu falei, na Espanha, buenas horas é uma expressão idiomática, mas para eles significa você chegou atrasado, mas para a Colômbia significa boa sorte. Imagina, não posso, é difícil. Nada a ver. Fala. Realmente é complicado, né? É. Ô, professora, Oi. você tá falando de onde? Você tá dando aula da onde? Da Fabra Eu, mesmo? como assim? Não, Hum, da minha o senhor- casa. mas assim, e você é da onde? Eu sou da Venezuela. Aham, entendi. Eu sou nativa de minha própria língua. Então, vocês são novos, né? Josiane e Erickson, né? Isso, Erickson. Isso. Então, sejam bem-vindos a esta aula. Espero que você tenha entendido, de verdade. Eu pra entender Tá. alguma. Só não vou falar nada em espanhol agora que eu tô aprendendo ainda, né? Mas tá, foi boa a aula, muito dinâmica, gostei. Tá. Agora, eu vou passar um vídeo. O vídeo é como nós já tivemos sempre, assim, são histórias, e eles usam certas expressões dentro do vídeo. Se você olha o vídeo, eles têm a frase em cor vermelho, e eles mesmos depois explicam o seu significado. Eu só quero saber se você entende. Mas você quer a versão lenta, devagar, verdade? É melhor. É melhor. Porque depois você vai. Então, eu ia passar o vídeo e depois você me vai falar o que fala esse vídeo. O que ele está falando.
Você está ouvindo? Não, Não. tá sem o som. Nada não. Tá, espera um pouquinho. O que será que eu coloquei aqui? En estas partes o secciones E agora? Agora sim. Dá para escutar agora. Tá conseguindo olhar? Aham. ¿nos están espiando? Como siempre, este video estará dividido en estas partes o secciones principales. Empecemos escuchando la historia a una velocidad lenta. El otro día me di cuenta de algo inquietante. Resulta que desde hace ya un tiempo he estado pensando en cambiar mi horno microondas, pues el que tengo ya está muy viejo y a veces no funciona. Sin embargo, como lo uso de Pascuas a Ramos, no me he esforzado por comprar uno nuevo. El asunto es que el viernes pasado unos amigos vinieron a mi casa para ver una peli y al poner unas palomitas en el microondas, sorpresa, no quiso funcionar. Sentí vergüenza, pues al cacharro se le notan los años y fue muy evidente que estaba tardando en reemplazarlo. Así que decidí aprovechar el momento para preguntarles cuál me recomendaban comprar y hablamos un rato sobre eso. Hasta ahí todo bien. Lo insólito fue lo que pasó al día siguiente. Al usar la Internet, noté que la mayoría de los anuncios que aparecían eran de microondas, algo que nunca antes me habían recomendado. Lo más extraño de todo fue que a mis amigos les pasó exactamente lo mismo. Nuestra conclusión ha sido que, de alguna manera, nuestros móviles escucharon todo lo que dijimos, pues todos llevábamos el móvil encima y a todos nos aparecieron anuncios similares. No sé qué piensas tú de esto, pero a mí me parece algo peligroso. Siento que hoy en día la privacidad es simplemente una ilusión. ¿Pudiste entender? E você, conseguiram entender? Deu para entender, sim. Só teve algumas palavras que eu não entendi muito bem. O que eu não, na verdade, eu não entendi o que ele quis dizer, mas deu para entender o contexto, sim. Qual foi a frase que foi mais difícil de entender? Aquela segunda parte do vídeo que ele falou que ele colocou, ele falou uma palavra lá, chamou os amigos para assistir uma peli, acho que foi isso. A palavra Foi isso? a palavra película significa filme. Assim, ele chamou a seus amigos para Uma peli, né, ele falou. isso, se fala pele. Você que chama
película é um negócio do aparelho do telefone. Se você fala em espanhol, película, vai ser associado no filme, tá? Ele falou que quando ele foi colocar provavelmente algum alimento no micro-ondas que não funcionou. Qual foi o nome do negócio que ele falou que colocou dentro do micro-ondas? Eu também não entendi. É palomitas, eu só não sei o que Isso, Isso, palomitas. palomita. Pipoca. Pipoca! Isso, Olha que legal. Isso aí eu sabia nunca. é pipoca. Depois eu vou passar uma listinha de certas frases em espanhol de comida, tá? Você Legal. palomitas, Eu pipoca. fiquei com a dúvida numa frase que ele disse, Cachorro se le nota los años. O que Esse quer dizer? Que é tipo, tentou colocar o negócio no micro-ondas quebrou, aí ficou. Ele disse aquela outra frase também. Esqueci qual foi a que ele disse antes dessa. Que é como se dissesse que já de longe dava para ver que já estava velho, estragado, que ele tinha que trocar o micro-ondas. É isso? Isso. Essa é uma expressão idiomática que fala al cacharro se le nota los años. Es decir, algo que está ficando velho se pode olhar, dá para entender. Isso É perceptível que já está velho, né? Exatamente, usada para definir o velho. E o que seria cacharro? Cacharro é como metal oxidado, sabe? Ah, enferrujado. Tipo Ferrujado. enferrujado. Ah, Cacharro. Ah, é um cacharro. Tá ferrujado. E outra que sabe também que é insólito. É usado bastante na Espanha também. Quando fica insólito, é como que não posso crer porque está acontecendo isso. Ou quando você já não aguenta certa coisa e você fala, esto é insólito de que me esté passando esto. E se não posso crer que me esteja acontecendo isso. Uma expressão usada para definir uma certa tolerância, tá? é como se fosse. Eu não acredito que isso está acontecendo de novo, por exemplo, né? Isso, exatamente. Essa expressão. E Erison e Josiane, o que vocês acharam? Que entenderam? Quero ouvir o que vocês entenderam. Ei! Erison? Oi, professora. Eu dei uma pausazinha aqui, voltei, mas eu entendi um pouco do assunto, que deu problema no micro-ondas, aí teve que consertar. Eu dei uma fugidinha aqui. Não, mas o que vocês entenderam a parte do micro-ondas? Ele estava falando de outra coisa mais. Ele viu um filme. É que eles iam assistir um filme, ele tentou fazer a pipoca, né? Não conseguiu, porque o micro-ondas quebrou. Ele, conversando com os amigos, pediu indicação de um modelo bom para comprar. E quando foi depois, quando ele abriu a internet, tava várias propagandas de venda de micro-ondas, tanto para ele quanto para os amigos. Que realmente é o que acontece com a gente. Às vezes eu estou mexendo no celular e converso com uma pessoa sobre um lugar que eu gostaria de viajar, um filme que eu gostaria de ver. Aí eu abro o Google e aparece várias coisas sobre o tema que eu acabei de falar. Ou seja, como ele falou, o celular está ouvindo tudo. Aí tem aquela frase, llevábamos el móvil encima, quer dizer que eles estavam com o celular próximo, o celular estava na mesa, llevábamos o el móvel móvil encima. A palavra em cima é que você tem. Assim, eu tenho a mão. Tava comigo, tava no meu bolso, tava próximo, né? Isso. Aí o microfone do celular captou a conversa deles e direcionou propagandas relacionadas ao que eles estavam falando. E eles estavam um pouco assustados. Certamente. Mas se você olha um vídeo
ele depois explica cada significado de uma delas. Então, nossa, Sarvênia, você entendeu muito bem, Sim, você foi. explica tudo. Nossa, estudou. Tá. E o outro conseguiram entender mais ou menos. Eu quero saber dos demais. Josiane, eu quero saber se ela entendeu. Hola, maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Pudiste entender algo? Bien poco. O mais importante é que você depois você vai adictando desses conversas. Já vocês sabem que a palavra palomitas é pipoca. Aqui eles podem também se referir palomitas de maíz. Outros falam palomitas só. Essa foi a minha Tá? palavra favorita, assim, de todos. Palomitas. ¿Por quê? Porque eles é assim, e uno chama palomitas. Tá? Adorei. Tá. Espero que vocês tenham gostado, sério. E uma coisa, vocês querem que esses vídeos fiquem no grupo? Sim, sim. Sim, pode colocar lá. E também uma coisa, eu vou colocar um dia um vídeo em versão rápida, para olhar como você está, Eita. tá? Então, Tá Eu ouvir acho a que bom. Marília. dá, eu acho que dá. Você vai ouvir, se você não conseguir entender e olha que você não entendeu quase nada, eu vou colocar devagar, tá? Para ver como você está, tá? Então, muito obrigada a você que você haya assistido. Jefferson, Albênia, Reison e Josiane. De verdade, agradeço você que você haya assistido esta hora, sabe? Eu cheguei atrasada e eu tive que falar que colocaria 7h30. Mas na próxima eu vou chegar mais na hora, tá? Desculpa esse Não, atraso. sem problema, ficou até bom para mim. Eu consegui ficar com mais calma, porque eu venho do trabalho e na sexta-feira eu pego a minha mãe no trabalho dela, aí a gente chega aqui em cima da hora, por isso que às vezes eu entro às 7h15, porque é justamente a hora que eu cheguei, consegui tomar um banho, liguei tudo e comecei. Mas não tem problema não, viu, professora? Tá, Foi muito muito boa a obrigada. aula hoje. Também aqui, Espero ó, que os demais... Oi? perdão, Fala. falei. Professor, desculpa, eu entrei atrasado também, mas nas próximas é bom todo mundo ficar todo mundo online aí, né, acompanhando certinho, que é legal a interação do pessoal. É importante, eu gosto mais de interagir com vocês para que você entenda. Não é o mesmo eu gravar uma aula sozinha, tá? Não é o mesmo. Então, eu prefiro colocar o vídeo e essas coisas. Então, a próxima aula eu coloco muito rápido. Sim, isso mesmo. Porque eles estão divididos em três versões. Assim, o vídeo tem o rápido, o normal e o lento. E o devagar. Então, muito obrigada a você que você haya assistido. Seja bem-vindo, Erickson e Josiane. Sejam bem-vindos. E espero que você haya entendido a aula de expressões, algumas delas. Então, boa noite, que tenha um bom fim de semana, descanse, até a próxima aula, tá? Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.